Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. Quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. Quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra do Senhor que foi proclamada, essa palavra que nos salva, que nos cura. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Quero começar essa homilia me dirigindo mais uma vez aos irmãos do Clube da Evangelização, aos irmãos que trabalham na Fundação João Paulo II, aqui na Canção Nova, os irmãos de comunidade também que prestam esse serviço. Quero começar dizendo muito obrigado a você pela sua entrega, pelo seu sim, pelo seu empenho em fazer acontecer essa missão. Até mesmo os colaboradores, que é mais do que um trabalho somente regular, mas é um instrumento de Deus para salvar tantas almas, tantas pessoas, restaurar tantas famílias. Então, muito obrigado, que Deus lhe pague, que o Senhor mesmo seja a sua maior recompensa. E demais irmãos aqui em casa, queridos sacerdotes, querido diácono, a liturgia de hoje, ela apresenta uma subseção dentro do Evangelho de Mateus, que caminhando já para o final do Evangelho de Mateus, essa subseção a partir do capítulo 23, o 24 é aquilo que a gente chama de sermão escatológico, né? Onde Jesus vai falar sobre a volta dele, que ele vai separar as ovelhas dos cabritos, e assim sucessivamente. Mas no 23, antes de falar disso, ele já está ali na precedência da sua paixão, e ele começa a fazer esse discurso, que na teologia a gente chama de discurso dos ais, né? Ele vai falando, ai de vós, ai de vós, ai de vós, e vai colocando dentro de categorias, porque hoje em dia a gente não usa muito essa expressão, mas para o universo hebraico, para o judeu, essa expressão, né, ai de vós, era muito aquilo que a gente chama de hebraísmo, né? Era muito forte, e sempre precedia uma condenação, sempre precedia uma maldição, né? Então, veja bem, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Quem que Jesus, eu vou usar esse termo que eu sei que é pesado, né? Eu sei que é pesado, mas eu vou usar, a liturgia me permite usar. Quem que Jesus estava, entre aspas, amaldiçoando? Porque a palavra ai, como eu disse, na cultura judaica, ela tinha essa conotação também. Na cultura bíblica, né? Era um hebraísmo, como eu disse. Amaldiçoando, padre? Jesus estava dizendo, ai de vós. Para quem que ele estava falando isso? Com quem que ele estava conversando no Evangelho? Tenho certeza que todo mundo aqui presta atenção demais. Ninguém está com sono nessa missa. Olha só, olha para quem está do seu lado. Olha só que cara de pessoa que quer ouvir 2 horas de pregação. Olha para essa pessoa aí. Vamos lá, hein? Com quem que Jesus estava conversando? Com os fariseus. E quem eram os fariseus? Gente, os fariseus, eles não eram só os líderes.
Eles eram os líderes reformados, porque fariseu, a palavra fariseu vem do hebraico farushim, que queria dizer os separados, os diferentes. Então, dentre os líderes, eles eram os mais radicais, eles eram os que jejuavam mais, eles eram os mais próximos de Deus. Então, Jesus está repreendendo esse tipo de pessoa. Veja bem, ele não está falando com qualquer um. Mas por que Jesus usa de tal severidade com esses homens? Em cada um dos ais está descrito. Por quê? Em primeiro lugar, por que Jesus pegou no pé desses homens? Porque, na verdade, gente, eles tinham autoridade. Eles tinham autoridade. E eles usavam aquelas roupas bonitas, né? Se você acha a roupa do padre bonita, hoje, a minha roupa perto à roupa de um fariseu, de um sacerdote, não é nada. Eles tinham franjas e versículos da Escritura escritos num pano que era pendurado assim no ombro, que descia, e muitos ornamentos. Eles tinham roupas sagradas, eles tinham autoridade, eles tinham tudo isso. Eles tinham muitos meios para acessar Deus e para se deixarem acessar por Deus. Contudo, o coração deles começou a se afastar de Deus. E com o coração deles se afastando de Deus, o que começou a crescer? A hipocrisia, o orgulho, a mentira, a ganância. Bota isso na sua cabeça. Coloquemos na nossa cabeça. Todas as vezes que a gente se afasta de Deus e da oração, a gente já começa a seguir os passos de Judas Iscariotes. Porque quando você se afasta de Deus e da oração, toda e qualquer erva daninha começa a crescer no seu coração. É como a metáfora do banho. Quem aqui toma banho? Não precisa levantar a mão, que eu não quero constranger ninguém, né? Vai que, né, só no sábado. Mas quem aqui gosta de tomar um banho? Levanta a mão. Eu melhorei, mas quando eu era novo, eu ia tomar banho, cantava e rezava em línguas, e batizava cada gota do chuveiro no Espírito Santo. Meu pai só gritava, ó, a conta d'água, menino, né? Isso quando eu já estava na igreja, é claro. É bom tomar um banho, sim ou não? Imagina se você ficar 2 meses sem tomar banho. Não vem falar comigo não, hein? Imagina uma pessoa 2 meses sem tomar banho, a hora que o padre falar, levanta os braços para rezar. Quem está do lado desmaia. Mas o que o banho faz? Ele limpa, mas você pode, não, padre, eu vou tomar um banho de 2 horas, mas só uma vez por mês. Porque daí eu já tomo um banho de uma vez só, né? Ou, padre, eu vou em 7 missas no domingo, depois eu fico 7 meses sem ir. Funciona? Não, é a medida de cada dia, sim ou não? Então você sujou hoje, você suou hoje, você vai e toma o banho, né? Para tirar o suor, para tirar o mau cheiro. Passa aquele perfuminho que você passa nesse seu cabelo aí, né? Passa o secador para dar uma baixada nessa crina, não é? Então, a cada dia você vai tendo a limpeza do dia. Porque se você não tem, vai juntando sujeira, crosta. E a oração, o estar com o coração perto de Deus, a oração diária, é o banho de cada dia. É a oportunidade que você tem para deixar o seu coração ser banhado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, pela água da misericórdia, pelo sangue de Cristo Jesus. E então, você vai sendo purificado. Mas se você afasta o seu coração de Deus, ou se você vive uma espiritualidade vazia como aqueles fariseus, só de rito, qualquer sujeira vai crescer no seu coração. Toda e qualquer erva daninha vai crescer no seu coração. Em especial aquelas que Jesus evidencia no Evangelho de hoje. A ganância, o orgulho, a vaidade, a soberba, a prepotência, a mentira. E chegou num ponto que eles estavam com o coração tão sujo, que se você continuar lendo o Evangelho parou aqui no versículo 22. Se você continuar do 23 em diante, você vai ver que vai entrar numa sessão na qual Jesus vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. Porque naquela época o sepulcro era enfeitado. Então tinha alguns sepulcros, tinha uma pedra branca por fora, como hoje em Israel tem aquelas pedrinhas brancas, mas tinham adornos de ouro. E Jesus disse, olha, vocês são como sepulcros caiados, cheio dessas roupas, cheio dessa panca, mas dentro de vocês o coração está podre. E é isso que acontece quando você se afasta de Deus e da oração. Se você não reza já há algum tempo, olha, o cheiro tá medonho, hein? O fedor. Santa Teresa d'Ávila dizia que se o nariz da nossa alma estivesse bom,
Se estivesse funcionando bem, nós entenderíamos o quanto fedem os nossos pecados. Que a gente não confessa, que a gente não combate, que a gente simplesmente deixa crescer. Sabe? Então, Jesus está combatendo neles a falta de vigilância. Eles se achavam tão bons, tão católicos, tão... católicos, estou usando uma metáfora, claro, o catolicismo nem existia, né? Tão amigos de Deus que eles começaram a se afastar de Deus. E o pior tipo de ateísmo que existe, dizia o Papa Bento XVI, o pior tipo de ateísmo que existe é daqueles que estão dentro da igreja. Que vão à missa, que comungam, mas que vivem e que agem como se Deus não existisse. Porque não lhes muda a vida, não lhes muda o comportamento, a Eucaristia que eles recebem. Mas estão dentro da igreja com uma cabeça e uma mentalidade de pagãos. Então, isso que Jesus está combatendo neles. E veja bem, eles tinham todas as condições para ser santos. Mas quando Jesus sacudia a figueira, não caía nenhum fruto. Isso que é triste. Sabe o que Jesus espera de mim e de você? Frutos de santidade. E lembra aquela passagem na qual Jesus amaldiçoou a figueira, sim ou não? Porque Jesus procurou frutos e não tinha. Em primeiro lugar, você sabia que não era tempo de frutos? Não era tempo da figueira produzir frutos. Mas por que Jesus amaldiçoou? Diz a tradição que ele amaldiçoou, mesmo sabendo que não era tempo de frutos. Sabe por quê? Porque não tinha nem folha. A folha é o que precede o fruto, é o sinal que o fruto vai vir. Então, como ele viu que não tinha nem folha, ele amaldiçoou. E o que ele disse? Essa figueira está inutilizando a terra. Você e eu fomos plantados na terra dessa vida, na terra das condições que Deus tem. Nós estamos inutilizando a terra? Hoje se colhem frutos de santidade da nossa vida? O que são frutos de santidade, gente? São virtudes. Não é só você dizer, olha, eu sou padre há tantos anos, ou eu estou na igreja há tantos anos, eu organizo caravana para Canção Nova. Não é só isso, é a sua vida. Quais frutos se colhe da sua vida? Jesus está sendo forte com esses homens, firme, desculpa, porque não se colhia frutos de santidade da vida deles. Eles tinham aparência de santidade, eles tinham discurso de homens íntegros, mas o coração deles estava cheio de maldade, de malícia, de ganância. A ganância cegou aqueles homens. Do que Jesus os chamou? Guias? Do quê? Guias o quê? Pelo amor de Deus, responde com coragem. Guias o quê? Cegos. Para que serve um guia, gente? Para quê? Para guiar, obviamente. Não é uma redundância, né? Um pleonasmo, um guia cego. Imagina, você contratou um guia para te mostrar a Canção Nova. A hora que você vê, ele não enxerga. Ele não consegue, ele não conhece a Canção Nova. Então Jesus está combatendo neles a mesma coisa. Vocês estão guiando muita gente. Mas o coração de vocês está cego pela ganância, cego pela mentira, cego sobretudo pelo orgulho, que é o maior de todos os pecados. Aqueles homens, eles tinham se elevado tanto como Lúcifer, que era um anjo poderoso, que disse, eu não servirei. Nós estamos em plena quaresma de São Miguel, né? Lúcifer disse, eu não servirei. E São Miguel disse, quem como Deus? São Miguel era da segunda hierarquia, de baixo para cima, ele era um arcanjo. Lúcifer era da penúltima, né? Da segunda, de cima para baixo. Ele era um anjo poderoso, mas ele não se sujeitou a Deus e ao projeto de Deus de ter que servir homens e mulheres falhos como eu e você, que ele serviria. E ele se revoltou. Pelo seu orgulho ele foi expulso do céu e foi para o inferno e trabalha para a nossa perdição. Então esses homens, eles foram infectados pelo mesmo bichinho que mordeu Lúcifer, Satanás, que era um anjo de luz. Eles começaram a se achar tão grandes, tão santos, tão poderosos, que daí eles começaram a definir quem ia para o céu e quem ia para o inferno. Eles começaram a definir quem era digno de ser salvo ou não. Isso é um perigo. E pena que isso só existia naquela época, né? Hoje não tem ninguém que fica estudando teologia só para mandar os outros para o inferno, que fica brigando, né? Jesus disse no final, né? Olhai bem o que é essencial. Ficar brigando pelo ouro que está em cima do templo ou viver o amor e a misericórdia. Hoje não tem ninguém, né? Que fica estudando para brigar, para arranjar confusão, que cria um furdunço em torno de um aspecto da liturgia, mas você vai ver, a pessoa nunca nem leu o evangelho inteiro.
Cria um furdunço porque fulano usa tal roupa ou ele não usa, e a pessoa não vive a misericórdia, não vive a justiça, não vive a piedade. Jesus quer que nós vivamos frutos de santidade, que nós não sejamos um personagem, porque a palavra hipócrita, hipocrités do grego, quer dizer isso, usar uma máscara, ser um personagem. Aparência de santidade, mas a pessoa não tem fruto de santidade. Deus quer que a nossa vida produza frutos de santidade. E sobretudo, sabe onde Deus quer que a nossa vida produza frutos de santidade? Sabe onde? No banco? Universidade? Na cafeteria, que a senhora vai tomar um café toda sexta tarde, né? Diz que está fazendo regime e come 3 sonhos de doce de leite lá, que eu sei, né? Onde? Na sua casa. Diga para quem está do seu lado, na sua casa, criatura. Diga para essa pessoa, Deus quer que você produza frutos de santidade na sua família. Diga para essa pessoa. E eu vou dizer para você, aí é mais desafiante. Sabe por quê? Não é porque, as pessoas de casa não me entendem. As pessoas de casa não me dão atenção, para ser cristão na minha casa. Tem gente que tem um discurso de mártir, só faltou morrer, né? Mas o discurso de mártir, todo mundo me persegue. Vai ver, o cara é um chato, né? Tem gente que entende que ser cristão é ser chato, né? Tem gente que, é que nem Jesus falou no Evangelho, vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém. Quando vocês conseguem, você torna essa pessoa merecedora do inferno 10 vezes piores que você, né? A pessoa se converte, se torna um chato. Não conversa comigo, ninguém. Mãe, eu estou com fome. Não, estou orando. 3 crianças pequenas. Deixa de ser, né? Se você quer ser uma mulher de Deus, seja uma mãe de verdade, que dá vida, que encarna o seu papel. Mas para dizer que às vezes, por que é difícil ser santo dentro de casa, produzir frutos de santidade dentro de casa? Por quê? Porque dentro de casa tem que ser para valer, gente. Não é brincadeira. Porque eu posso vir aqui, colocar essa roupa bonita, engrossar minha voz e dizer, eu sou o Padre Santo. Aí quem mora comigo lá em casa vai falar, santo, mas não lava a louça, cachorro. Final de semana, dia de semana ainda tem padre também tem louça. Louça é uma coisa, quem criou a louça foi o cão, só pode. Você já percebeu que você lava 5 pratos, parece que você voltou, tem 7. E ninguém usou, parece que é um demônio que fica atrás da porta para sujar. Não é verdade? Eu acho que eu tenho essa impressão. E eu não gosto de lavar a louça na casa da minha mãe, que a pia dela é desse tamanho, né? Acaba a louça, ela fala, volta filho, para o normal. Eu falo, mãe, não vai. A coluna precisa de uns 5 minutos, né? Nossa, que padre, as suas palavras saíram fogo na hora da homilia. Aí o outro padre que vai morar comigo fala, domingo, tinha 5 pratos sujos, levou gente para comer lá em casa, não lavou, foi celebrar a missa e fica com essa hora de santidade, mas não lava nem a louça, deixou para eu lavar. Fiquei atrasado para a minha missa, porque eu tive que lavar a sua louça. Mas cadê a santidade? Santidade é prática, gente. Santidade não é discurso. Tão bonito, a gente vai e faz uma missa bonita, aí sai lá fora, né? Chega alguém pedindo alguma coisa, você já xinga a pessoa, vai embora, né? Tem gente que é assim, né? Eu tinha um amigo padre, seminarista, não se tornou nem padre. Um dia falaram para ele fazer o apelo lá de um evento que a gente ia ter lá no seminário. Gente, eu quero pedir ajuda para vocês aqui. Mas também, se não quiser ajudar, vai embora. Não precisa pedir mais não, irmão, obrigado. O que adianta, né? Você fazer um discurso. É bom dar esses gritos que quem está dormindo acorda, né? Já vi. Quando eu vejo a pessoa meio assustada, eu falo, estava sonhando, né, cara de pau. Mas o que adianta que esse discurso bonito, né? Porque é isso que os fariseus faziam. Belas orações. Ó Senhor Javé, que criou o céu, a terra, as estrelas, os pernilongos, a coluna vertebral dos macacos. Aí saíam, gente. Eles, se continuar o evangelho, você vai perceber que Jesus atacou, né, acusou-os da maior hipocrisia, que era o imposto do Corbã. Já ouviu falar do imposto do Corbã? Eles tinham, pela lei de Moisés, a obrigação de ajudar o pai e a mãe idoso, porque naquela época não tinha seguro-desemprego, não tinha aposentadoria. Então eles inventaram um imposto chamado Corbã, que o dinheiro que eles tinham que dar para o pai, eles pegavam 1/3, dava para o templo como esse imposto e não tinha que ajudar mais o pai e a mãe idoso morrendo na necessidade. Jesus falou, vocês mudam a lei para agradar vocês mesmos, porque o que vocês querem é dinheiro. Você não viu Jesus falando, vocês juram pelo templo, pelo ouro do templo, mas o que santifica o templo? É o ouro ou é Deus que está dentro do templo, né? O ouro do altar? Jesus está dizendo para eles, o discurso está muito bonito, mas cadê a caridade? Gente, não existe fruto de santidade numa vida que não tem caridade.
Você sabe que naquele discurso escatológico, aí já estou indo lá para Mateus 25, vai ser a sequência do Evangelho, quando Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos, o que Jesus fala? Tive fome e você estava assistindo o Netflix, é isso que ele falou? Ah não, tive fome e me deste de comer, né? Estava na cadeia e você foi para a chácara tomar sol? Não, estava na cadeia e me visitasse. O que Jesus diz? Ele separou as cabritos, as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. E à direita ele disse, vocês são os bem-aventurados, vocês vão para o céu. Por quê? Porque eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava nu e me vestisses, eu estava preso e me visitasses, eu estava doente e me ajudasses, eu era peregrino e me acolhesse em casa. E eles vão dizer, Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para o mais pobre dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. E ele falou para os da esquerda, você que não fez o bem para o pobre, foi para mim que você não fez. Então, o fruto de santidade que Deus espera é a caridade. Caridade para com os pobres, sim, para com os mendigos. As crianças nas nossas famílias, elas têm que ver, não é ouvir, mas ver o pai e a mãe ajudando os pobres. Tem gente que diz, eu não ajudo o pobre, eu não ajudo o drogado. Gente, drogado também come, tá? Não sei se você sabe, eles comem. Não quer dar dinheiro, compra uma marmitex, ajude. As crianças têm que ver o avô e a avó fazendo caridade. Elas têm que crescer num ambiente de caridade. Fruto de santidade é caridade também para com os pobres. Mas caridade para com o pobre que mora com você também. O pobre que talvez até tenha dinheiro, mas que não conhece a Deus, que é ignorante para as coisas espirituais. Essa metáfora da cegueira aqui, ela cabe em muitos contextos, né? Quantas pessoas cegas para Deus, cegas para as coisas da alma, cega para o movimento da graça de Deus, cega para o movimento da tentação, do inimigo. É um pobre, esse cego espiritualmente, é um pobre que precisa da sua caridade na sua casa. Esse teu filho que está dando trabalho, não é para você desistir dele, é para você amá-lo ainda mais. Jesus disse, se o pastor tiver 100 ovelhas, e uma se perder, ele deixa as 99 para cuidar daquela. Deus quer que eu e você produzamos frutos de caridade na nossa casa. E a caridade se manifesta, dizia São João Crisóstomo, sobretudo em duas coisas. Sabe onde mais a caridade se manifesta? Duas coisas que vocês já tiram de letra. Primeiro é a paciência. Olha para quem está do seu lado, olha que cara de paciente que essa pessoa tem. A pessoa sabe esperar, é calma. São João Crisóstomo, doutor da igreja, dizia que onde não tem paciência, não tem amor. Se você não tem a capacidade de ter paciência, e ter paciência significa ter paciência, esperar o tempo do outro. E eu vejo a minha irmã que tem criança pequena, né? Olha, você que é pai e mãe, parabéns. Eu vi minha irmã em um dia repetindo a mesma coisa 8 vezes para o meu sobrinho, né? Eu até falei para ela, por que você repete? Aí, daí na 9ª vez que ele fez, eu falei, não precisa dizer não, já entendi por que você repete. Porque criança está aprendendo, né? Você que é pai e mãe, você não tem que repetir? E você que está no 3º, você já repetiu para o 1º, você repetiu no 2º, no 3º, você já, né? Já não tem mais, mas é a caridade, é a paciência. Ele é uma criança, ele está aprendendo. Paciência com as crianças, paciência com os idosos na nossa família. Paciência, a primeira coisa que São João Crisóstomo dizia, fruto de santidade, que é a caridade, se manifesta na paciência, coisa que você tira de letra, óbvio. Paciência com os outros, paciência com você mesmo, com as suas fraquezas. Mas também, dizia São João, a segunda coisa é o perdão. Onde não tem perdão, não tem caridade, não tem fruto de caridade. E eu sei que perdoar é difícil, mas é um mandamento. Padre, eu não perdoo meu pai, porque ele não merece. Minha filha, você merece o que Jesus fez por você na cruz? Me diga. Você é tão imaculado que você merece o sangue do Cordeiro jorrando daquela cruz? Deus nos amou quando a gente era pecador, disse São Paulo aos Colossenses. Deus nos perdoou, não porque a gente merece, mas porque Ele nos ama. E você perdoa, se a pessoa não merece você perdoar, Jesus e o que Ele fez na cruz por você merecem. Perdoe por Jesus, mas lute para perdoar. É fruto de santidade, é encarnado, é dia a dia. Perdoe, paciência, seja suporte, seja paciente, seja suporte para o seu na sua casa. Aquilo que eu brinquei de lavar a louça é verdade. Tem muito casamento que acaba por causa de uma xícara suja. Mas é uma xícara suja por 10 anos, né, meu amigo? É uma toalha enroladinha, molhada em cima da cama, né, rapaz? Por 15 anos. É você errando a mira do banheiro por 12 anos. E a sua esposa falando. São pequenas coisas, mas é nesses pequenos gestos que a gente mostra o nosso amor, que a gente mostra que a gente se importa com as pessoas.
Mudar pequenas atitudes por amor, para produzir frutos de santidade. É encarnado, é no dia a dia. Perdão, a paciência, os gestos de caridade, o suporte, a empatia, se colocar no lugar do outro. Talvez a sua esposa está vivendo um momento difícil, ela perdeu a mãe, ela está na menopausa, ela está num momento difícil. É hora de você ter mais paciência, de você ser mais amigo, cobrar menos, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro. Está faltando tanto isso hoje em dia. Isso é fruto de santidade, porque não adianta o discurso, você rezar 7 rosários e continuar sendo a porta como você é, né? Não quero ofender a porta, aliás, não quero falar nada fora de contexto. Mas o que adianta? Tem gente que reza. Esse dia eu fui numa paróquia, a mulher falou assim, eu vi ela tratando mal uns 2 ministros da Eucaristia lá, né? Ela falou, padre, eu estou nessa paróquia há 42 anos. Eu falei, não parece, né? Será que você não aprendeu nada em 42 anos? Comunga, reza, fica de joelho, mas trata o outro mal. Não entendeu o que é caridade, o que é amar, né? Enfim, já deu para você refletir um pouquinho a partir do Evangelho, do que Jesus nos apresenta. Eu quero convidar você a ficar em pé e eu quero desafiar você. Essa pregação não tem tom de acusação, nada disso. É para a gente refletir. Mas eu quero desafiar você. Ao longo do que o padre foi falando, o que o Espírito Santo foi soprando no teu coração? Quais são as áreas que você precisa mudar, talvez melhorar? Quais são as áreas que você precisa produzir mais frutos de paciência, de perdão, de generosidade? A generosidade também é uma manifestação da caridade, o não ser calculista, né? Santa Teresia dizia, quem ama não sabe calcular, não fica cobrando tudo. Quais são as áreas que Deus está te incomodando agora, que você precisa se esmerar, se empenhar, para produzir mais frutos de santidade? Pensa nisso. Eu quero pedir ao Espírito Santo, vamos ficar em pé todos nós, que venha falar ao nosso coração, que venha nos capacitar e além dos nossos medos, limites, melindres, que nos liberte da hipocrisia, da vaidade, do orgulho, que nos dê humildade de voltar atrás, de pedir perdão, de recomeçar, de tentar melhorar. Não importa se você tem 30, 40, 50 anos de casado, é sempre hora de melhorar, sempre momento de mudar, de crescer, de aprender com o outro, de dar a vida. Nós vamos proclamar que a nossa família está protegida pelo sangue de Jesus, mas para de fato ela estar protegida pelo sangue de Jesus, a gente precisa, sabe, fazer a nossa parte. Repita depois do padre: eu consagro a minha família. Eu consagro a minha família à Sagrada Família de Nazaré. A Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Eu consagro a minha casa. Eu consagro a minha casa. Cada membro da minha família. Cada membro da minha família. Ao preciosíssimo sangue de Jesus. Ao preciosíssimo sangue de Jesus. E eu peço, Senhor. E eu peço, Senhor. A tua graça. A tua graça, a tua ajuda, a ação do teu Espírito, a ação do teu Espírito, que me capacite, a produzir frutos de santidade, de conversão, de misericórdia, de caridade, de paciência, de generosidade, de perdão, de altruísmo, na minha casa, com os membros da minha família. Retira de mim, Senhor, o coração de pedra. Dá-me um coração novo, inclinado à misericórdia, à caridade. Batiza-me no teu Espírito. Cobre a minha casa com teu sangue. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família é uma bênção. E eu vou lutar por ela. Pelo poder do nome de Jesus. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré. Vamos cantar. Levanta os seus braços, filho, filha, se você se sente bem assim. Vamos cantar, pedindo o sangue do Senhor e proclamando que a nossa família está protegida pelo sangue de Cristo. Pelo poder do sangue de Jesus, maldições são quebradas. Pelo poder do sangue de Jesus, o inimigo é derrotado. Pelo poder do sangue de Jesus, nenhum mal resistirá. Cante.
pelo poder do sangue de Jesus. Nenhum mal resistirá. Nenhum mal resistirá. Solta a voz, canta. Nenhum mal resistirá. Pelo poder do sangue de Jesus a vitória chegará. Pelo poder do sangue de Jesus. Proclama. A vitória chegará. A vitória chegará. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Cante. A minha família. Solta a voz mais forte. Está protegida pelo sangue de Jesus. Cante. Pelo sangue de Jesus. A minha família. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Eu quero ouvir você proclamando. A mim está protegida. Cante, filho. Força pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de... Mais forte, a minha família. A minha está protegida. Está protegida pelo sangue de Jesus. E para encerrar, braços erguidos, a minha família está protegida. Nós proclamamos. A minha família está protegida pelo sangue. Pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Eu peço que os sacerdotes, junto com o diácono, imponham as mãos comigo sobre o povo, sobre as famílias que estão aqui em casa, Senhor. Pelo poder do sangue do nome de Jesus, vem libertar as nossas famílias, Senhor, de todos os males. Vem libertar, Senhor, as nossas casas do flagelo do vício, da discórdia, do adultério, da divisão. O vício, Senhor, em redes sociais, que tem separado tantos casais. A impureza que entra pelo celular, Senhor. O excesso de tela nas nossas casas. Vem libertar nossas crianças, Senhor, da ansiedade, do medo. Vem libertar nossas casas, Deus, da influência direta ou indireta de espíritos malignos. Passeia na nossa casa agora, Jesus, que a Virgem Maria caminhe com a nossa família, esteja no nosso lar. Põe os teus anjos com cada membro da nossa família. De fato, liberta a nossa família, aqueles que são mais vulneráveis, que estão no pecado, que estão longe de Ti, que sejam visitados e batizados, Senhor, no poder do Teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas à Sagrada Família de Nazaré, modelo de família para nós, de santidade.